Olá a todos, somos o NAP, o Núcleo de Atenção Psicossocial de Pernambuco. Eu sou Thalita, psicóloga clínica e uma das coordenadoras do NAP, e hoje vamos começar o nosso segundo podcast. Caso você tenha perdido, no primeiro episódio falamos e aprofundamos discussões sobre a dependência química. Caso te interesse, dá uma olhadinha no nosso último episódio. Mas no encontro de hoje temos as nossas psicólogas clínicas do nosso Núcleo de Atenção Psicossocial de Pernambuco e vamos falar sobre um tema muito sensível, mas de uma importância enorme para o nosso tratamento, que é a importância da família em momentos de cuidados com a saúde mental. Estamos aqui reunidas com Rafaela França, Nayara Salles e Patrícia Portugal para aprofundarmos mais sobre essa conversa. Para iniciar a nossa conversa, nosso papo de hoje, eu gostaria de perguntar a Nayara. Nayara, como que a família pode influenciar de uma forma positiva o tratamento de pessoas que precisam de auxílio de saúde mental? Bom, eu acho que a família ela pode influenciar positivamente de várias formas, não é? A família ela é não só um integrante do tratamento da pessoa, importante como é essencial mesmo, não é? Faz parte do tratamento. Afinal de contas, a pessoa ela passa muito mais tempo no seu núcleo familiar do que nos settings terapêuticos da vida. Então, a presença da família, a influência da família, ela é muito grande no processo de tratamento, não é? Então, a família sendo um apoio emocional faz uma diferença muito grande, né? Positivamente falando, assim, no tratamento. Muitas vezes a supervisão também, no caso de medicamentos, a pessoa precisa ser supervisionada, sabe? Aí a família cumpre esse papel, de ser também até uma fonte de informações importantes, sabe? Então, a família ali como alguém que está mais perto, observando ali mais de perto, pode trazer informações importantes sobre como aquela pessoa está naquele momento, não é? Então, é uma aliada, né? A família pode ser uma grande aliada aí no tratamento e ajudar a influenciar positivamente de diversas formas no tratamento. Eu acho que, complementando isso que você traz, a família também é importante para nos mostrar aspectos ali do sofrimento que muitas vezes a pessoa ou não lembra, a Sim. depender do que aconteceu com ela, ou não consegue acessar porque vão dizer respeito a coisas que aconteceram lá na infância, em momentos que a memória vai falhar. Uhum. Então, ter um familiar próximo é conhecer a história como um todo, né, daquele paciente. Dentro desse contexto, Rafaela, quais são os maiores erros que as famílias cometem, mesmo quando as intenções são boas? Quando você recebe lá um familiar, que você faz a escuta, quais são os erros que você consegue observar? Olá, gente. Eu acho que nesse aspecto, primeiramente, é engraçado que a gente já tinha também no primeiro episódio falado a respeito da ajuda, né, da família nesse sentido. Eu acredito que o que mais atrapalha, primeiramente, é não encarar o adoecimento de fato como um adoecimento. Né? Muitas vezes a gente vem aí com os julgamentos morais, a gente vem com outro olhar que não o de adoecimento. E, primeiramente, para a gente conseguir ajudar alguém com transtorno, alguém adoecido, a gente precisa ver o aspecto, de fato, de adoecimento para procurar ajuda profissional adequada. E outras questões que também vêm a atrapalhar os preconceitos, né? Porque, às vezes, vem o preconceito com o tratamento medicamentoso, vem o preconceito atrelado a questões religiosas, né? Falta de fé, questões morais, né? Ele está fazendo corpo mole. E muitas vezes a gente sabe que esses julgamentos, principalmente da família, que trazem um prejuízo muito grande para o tratamento do adoecimento. Ou seja, parece que entre os erros que aparecem, né, no tratamento, o julgamento e o preconceito são os principais que você observa, né, na tua clínica. E aí, dentro desse contexto, qual é o desafio, Patrícia, para essas famílias? Quando a gente vê e fala sobre a importância, o quanto que um familiar presente auxilia, né, no processo, né, de ajuda e de cura, né, para alguns transtornos, e a Rafaela traz os prejuízos, né, quando essa família julga e é preconceituosa, mas essa família também, ela enfrenta muitos desafios. Não é fácil ser familiar, né, num contexto de saúde mental. Qual é o maior desafio, Patrícia? Então, Thalita, oi, gente, felicidade de estar aqui de novo. Veja, Thalita, a gente pode pensar, né, que um dos maiores desafios para este familiar é entender o seu limite, né, nessa atuação de cuidado.
Por vezes, a gente presencia, né, essa pessoa angustiada, ansiosa, para suprir todo esse cuidado, né, para esse ente, né, que está aí imerso, né, dentro desse bojo do adoecimento mental, e essa pessoa se atravessa de forma que ela adoece. Né? Então, é importante, né, é fundamental, eu diria, entender o seu limite, até onde, né, ele pode ir nesse processo de cuidado. Então, buscar ajuda, se fortalecer, buscar um processo pessoal, iniciar uma psicoterapia, se não faça, né, buscar outra pessoa, chamar outra pessoa, olha, vamos aqui dividir, vamos ficar aqui nessa linha de frente, né, porque os desafios são inúmeros e a gente vê essa pessoa angustiada e ansiosa para conseguir abraçar tudo, para conseguir dar conta de tudo. E ela adoece. E aí, ela adoecendo, ela não se ajuda e nem consegue ajudar esse outro. E a gente sabe que a família ele é um ser sistêmico. Exato. Sendo um ser sistêmico, qualquer movimento, qualquer mudança em um dos seres vai trazer também uma mudança em outros seres. Então, se há um adoecimento dentro da família, provavelmente a família pode vir toda a adoecer junto. Perfeito, Rafa, é isso. E é interessante que, às vezes, a gente escuta muitas histórias de alguém que hoje vivencia, precisa ser esse cuidador principal, de alguém com algum transtorno grave, como as depressões, a ansiedade generalizada. Tendemos a não dar à ansiedade a importância que ela traz. Mas o transtorno de ansiedade, ele pode ser paralisador do cotidiano. Então, às vezes, a gente tem alguém como cuidador dessas pessoas, do uso de substâncias, como a gente falou no primeiro podcast, que vivencia hoje esse momento de cuidador, mas que lá atrás sofreu também, né, como dentro desse sistema, né, familiar. Foi uma criança, muitas vezes, né, que teve que compartilhar outros momentos. Às vezes, a gente hoje é cuidador de algo que lá atrás também nos afetou. Então, a importância também de buscar ajuda, né, nesse processo. Mas a gente sabe que, principalmente pós-pandemia, e pós-pandemia não faz muito tempo, né? A pandemia aconteceu há 5 anos, né, em 2020. Falamos muito, a pandemia trouxe a importância de falar sobre saúde mental. Sim. Naquele momento, as principais pautas, além do todo o processo, né, de saúde mesmo, clínico, do cotidiano, do corpo, né, a gente tinha como importância, a gente olhou pela primeira vez a importância da saúde mental, né, em uma larga escala, né, num processo mundial. Falamos muito desde então sobre saúde mental, mas ainda hoje a saúde mental, os transtornos psiquiátricos carregam muito estigma. Por que, apesar, né, do quanto que a gente já foi para frente em falar sobre saúde mental, por que dentro da família vocês acreditam que ainda exista muito preconceito e estigma? O que acontece? Eu acredito que há uma resistência na aceitação, né? Primeiramente, em aceitar que aquele familiar adoeceu, está adoecido. E aí, dentro dessa resistência, vem os estigmas, vem a dificuldade, a demora em procurar ajuda profissional, né? Ainda realmente apesar de se falar muito, é algo ainda para fora, né? A gente é a família do vizinho, é a família que a gente vê na TV, mas a gente não consegue olhar para aquilo dentro, né? Parece que o que assusta é o que está dos olhos para dentro. Né? Dos olhos para fora eu consigo falar, eu consigo, né, dar conta, mas quando está dentro, né, quando é próximo dos olhos para dentro, de dentro da minha porta para dentro, né, eu ainda sofro, né, muitos processos com todo o discurso moral, né, que o assunto traz. O que vocês pensam sobre isso, meninas? Nayara e Patrícia. Veja, Thalita, eu penso que a gente pode também falar sobre toda a historicidade, né, de saúde mental no nosso país, né? Exato. Nós avançamos, né, e que bom, e tivemos aí a reforma antimanicomial, mas a gente sabe, né, de como esses sujeitos eram desumanizados, né, eram asilados, né, e entregues à sua própria sorte, ou azar, né? Então, nós avançamos, sim, mas a gente sabe que existe muito preconceito, muito estigma, né? O senso comum a gente ouve muito facilmente as pessoas com muita resistência, né? Do tipo, eu não vou procurar um psicólogo, é para doido, eu não sou doido, né? Eu não vou para um psiquiatra, né? Eu não estou doido, eu não sou louco. Entendendo que, por vezes, é preciso, sim, é importante buscar um auxílio, um tratamento medicamentoso, né? Iniciar uma psicoterapia, né? Para que possa se fortalecer, se conhecer, se reconhecer e tratar, sim, se houver, né, alguma questão de algum transtorno, por que não? Mas é muito enraizado, né? Isso vem muito da historicidade
apesar de tudo que a gente viveu. Avançamos, é preciso, sim, é importante validar, mas a gente tem toda essa história aí, né, de asilamento, né, de encarceramento, né, de como esses sujeitos eram jogados e entregues aí para o seu azar mesmo. Sim. E acho importante a gente frisar, né, Thalita colocou, é recente, né? Então, tem pouco tempo que as pessoas começaram a olhar para isso e talvez de uma forma muito pontual sobre aquela questão ali. Ainda não se ampliou mais, não se fala muito ainda sobre isso, né? Fala muito também sobre essa questão histórica, né? Que faz parte, né? A gente carrega isso na história. Então, ainda tem muito trabalho a ser feito, muito conteúdo ainda a ser disseminado, as pessoas buscarem essas informações. Eu acho também interessante essa visão, né? Para dentro, olhar para dentro. É como se eu admitir que o meu familiar tem um adoecimento, talvez eu esteja admitindo que eu tenha falhado, que eu não tenha sido suficientemente bom naquilo, enfim, e não é sobre isso, né? Eu acho importante a gente também começar a falar sobre as múltiplas questões, os múltiplos fatores que podem chegar a influenciar no desencadeamento de um transtorno, que ninguém está livre de ter algum tipo de adoecimento psíquico, mas considerando a realidade que a gente vive, a sociedade que a gente vive. Então, assim, não faltam motivos, não faltam fatores que influenciem para que se desenvolva algum tipo de sofrimento psíquico, né? Enfim, então acho importante a gente começar também a normalizar, sabe, assim, o sofrer psíquico e tratar também o adoecimento como adoecimento de fato, né? Validar isso existe e a gente precisa caminhar em direção a essa aceitação, né, como o Rafa falou. E a aceitação também do tratamento. Isso. Porque a gente tem muito preconceito também com o tratamento medicamentoso. Né? A gente escuta muito de familiares, principalmente. Eu não quero que ele tome determinada medicação porque é muito forte, porque vai engordar, porque pode trazer algum outro prejuízo. E a gente precisa desmistificar isso. Né? A gente precisa entender que é um profissional que estudou sobre aquela medicação, que sabe o que está fazendo, né? Que a gente precisa realmente falar sobre isso e desmistificar muita coisa ainda. Eu acho que esse dado histórico do quanto que aquilo que era dito como diferente, como louco, né, foi tratado historicamente desde tempos antigos, né, afastando ele, né, do seio familiar e muitas vezes sendo deixado à própria sorte, né, ainda influencia muito o pensamento que a gente tem hoje, né, sobre o transtorno mental. Mas no meio disso tudo, né, talvez a família sofra, ou a família vivencie, muita culpa e muita vergonha. Afinal, se eu estou vivenciando algo dentro da minha casa que traz toda essa carga social que a gente falou, talvez eu tenha muita vergonha, né? Eu tenha vergonha de ser aquela pessoa que carrega aquele estigma. Culpa e vergonha. Qual a orientação para o familiar que hoje sente esses sentimentos? Eu acho que vai muito também por esse processo, né, que a Patrícia falou, de buscar ajuda, né, também para si, porque também talvez assim existe essa coisa assim do eu não preciso, né? Então talvez você sentir vergonha ou sentir culpa porque um familiar seu está em algum tipo de sofrimento psíquico, recebeu algum diagnóstico de algum transtorno, está em tratamento psiquiátrico, psicológico, te traga esses sentimentos. É importante você pensar, então, onde é que está batendo aí em você, não é? Qual é a tua história aí de vida que tá te fazendo, né, ir para esse lugar da vergonha, da culpa, de onde é que vem isso, né, do que isso está falando sobre você, né, e sair um pouco, voltar para si também, né, fazer esse cuidado pessoal, não é, pensar sobre isso, de onde vem essa culpa e essa vergonha, para a gente poder também entrar nesse processo do que eu falei anteriormente, de normalizar no sentido de entender que isso pode acontecer, sabe? Isso pode acontecer, isso pode estar acontecendo com você agora, em alguma medida, sabe? Do que a gente está falando, sabe? A gente está falando de sofrimento, a gente está falando de coisas profundas, de histórias de vida, de relações familiares e que vem, né? Então, é bem profundo, é importante fazer esse olhar para dentro, né? Não ter medo, né, daquilo que está dentro, né, e falar sobre, né, e discutir sobre, e aprender sobre, e acima de tudo, não silenciar aquela pessoa que está em sofrimento. O silêncio, ele tende a ser um grande aprisionador, né, não falar sobre, por vezes, acreditando, né, que isso vai resolver o problema, se eu não falar, vai melhorar, se eu não falar, vai sumir, vai desaparecer, né, é uma mágica, né, o não falar, o não dito, se eu não disser, nada acontece, mas a gente, com a nossa prática clínica, percebe o quanto que
a falha de comunicação, a dificuldade de comunicação, não só aquela comunicação que a gente discutiu agora na interna, mas com o outro, né, é um grande dificultador, né, no tratamento. Sim. Como é que uma comunicação assertiva pode auxiliar o tratamento do transtorno psiquiátrico? Veja, Thalita, eu volto, né, a esse ponto, né, que eu já falei anteriormente, que Nayara também trouxe, a importância de buscar ajuda, né, de se fortalecer, né, de se permitir a um processo aí de psicoterapia, né, onde, né, para além de tudo que já foi dito, vai se trabalhar também essa questão da habilidade social, né, de ser assertivo, né, de se colocar limites, né, de se dizer um não, né. Então, eu volto a esse ponto, né, esse familiar que está nesse papel, né, de prover esse cuidado para esse ente que está imerso aí dentro do adoecimento mental, ele não pode nem deve perder de vista o seu autocuidado. Exato. Né? Porque, de novo, eu penso que é importante a gente pontuar mesmo isso aqui. Para que eu cuide do outro, eu preciso me cuidar. Né? Porque aí esse sujeito ele vai adoecer e ele nem cuida dele nem do outro, né? E não se avança e não se tem saúde, não se tem bem-estar, né? E é isso. E também a gente percebe que no adoecimento já acontece o atravessamento dos limites, Sim. né? Quando esse adoecimento ele se mostra ali, muitas vezes o ser adoecido ele já ultrapassou diversos limites familiares, diversos limites seus também, né? E aí essa família precisa voltar a compreender essa limitação, né? O limite do outro, o meu limite, até onde esse meu ser pode ir comigo, até onde eu posso ir com ele, esse limite ele é muito importante e perpassa, né, pelo autoconhecimento, né? Esse estabelecimento do limite, ele perpassa pelo autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, se eu não sei até onde eu posso ir, que eu também não vou adoecer junto, e eu vou permitindo que esse meu ser querido, meu ente querido, passe dos limites, eu também vou adoecer junto, né? Então, eu acho que essa discussão dos limites, ela também é muito importante, principalmente no adoecimento mental. Porque a gente tem, talvez, dois extremos. Aquilo que é silêncio, né? Aquilo que pega o sujeito e coloca ele lá num quarto escuro, onde ninguém fala e ninguém toca. E aí a comunicação precisa ser aberta, precisa ser assertiva. Mas quando o Rafa fala de limite, a gente também precisa pensar num outro aspecto, que é até onde eu também posso ir com aquele, né, familiar. Eu preciso saber, nem muito, nem tão pouco. Né? Em alguns momentos, a família vai precisar da presença, mas presença excessiva também adoece. Então, saber exatamente o limite e a comunicação é a chave, né, para que isso realmente aconteça. Né? E eu acho também importante a família poder se amparar com outras famílias que possam estar também passando por processos parecidos, né? Então, essa busca também, grupos, né, para familiares, né, dar uma pesquisada sobre esse universo, porque eu acho que é importante, né, você encontrar pessoas que talvez estejam ali, né, passando por algumas coisas que você já passou, ou passando pelas mesmas coisas, e ali vocês podem fazer algumas trocas, algumas compreensões enquanto família, não é? Então, acho que seria... acho que é importante, né, para o estigma, eu conhecer que eu não estou só. Né? Muitas vezes o meu familiar não vai querer o meu apoio, muitas vezes eu não vou ter acesso a ele, e aí o que é que eu faço? Como é que eu participo do tratamento? Eu participo aprendendo sobre mim e conhecendo outras pessoas, né? Conhecendo outras mães, outros esposos, filhos, né? Outros cuidadores que passam por aquele caminho, que alguns já estão um pouquinho lá na frente e vão me ensinar, outros eu vou apoiar, mas a troca, né, entre famílias é importante. Então, silenciar e fechar-se, né, nunca é a resposta. E vai trazer uma sensação de pertencimento também, né? Importante para o ser humano. Sim. Pertencer, entender e compreender que o sofrimento humano, ele faz parte da experiência de ser humano. Então, por anos, né, por séculos, né, a saúde mental foi sempre tratada à parte, né? Então, poder trazer isso à luz e conhecer também é saber que eu pertenço também e que o sofrimento faz parte daquilo que sou eu, né? Rafaela, como é que você acha que a terapia familiar pode ajudar o familiar nesse momento? Começa justamente, né, nessa sensação de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a um grupo que passa pelas mesmas coisas que eu, que tem os mesmos...
as mesmas angústias, né? Que tem as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades. Então, esse amparo, ele é muito importante. Esse amparo do igual, né? Do lado ali. E a terapia familiar traz essa sensação, né, de coletividade, de amparo, de autossuporte. Então, acho que esses aspectos, eles são muito importantes. E como você falou, né, a família, ele é um ser sistêmico. Isso. Quando um sofre, todos sofrem. E aquele que sofre também está respondendo sobre aqueles outros, né, que estão saudáveis. Então, muitas vezes, melhorar, ter alguém com um transtorno mental grave que melhora, é mudar o sistema familiar, que vai sempre tentar se organizar para manter se manter estável. Então, às vezes, a família precisa se entender, precisa da terapia, né? Não só para auxiliar um membro, mas para auxiliar o todo. Uhum. E aí, muitas vezes, a gente encontra muitas dificuldades na família, e talvez a terapia familiar também seja importante para mostrar isso, porque às vezes a gente tem uma família quebrada, né? Onde, se a gente for pensar, por exemplo, um filho precisa de ajuda, um pai entende a necessidade da medicação, entende um pouco mais sobre os transtornos, tem uma história de vida e familiar, né, que foi aberta ao diálogo sobre isso, e às vezes a gente tem um outro cônjuge que não. Quando acontece essa divisão, né, quando uma parte da família se divide e resiste, Nayara, qual é a forma de falar, ou como agir quando a família está dividida em relação ao tratamento? Eu acho que não é fácil, não é? Eu acho que é mais um grande desafio aí para a família, mas é importante se pensar, né, na necessidade. Qual é a necessidade naquele momento? Quem é a pessoa que está sendo a pauta, digamos assim, daquela rachadura, né? A gente fala uma coisa sobre dividir, aquela divisão, né? Então, para tomar essa decisão, eu acho que se tem uma pessoa que está ali em sofrimento, enfim, né, dando esses sinais, né? Então, essa pessoa precisa ser devidamente acolhida. Então, escutar, de fato, aquela necessidade, né? Então, acho que quando você fala dessa divisão, talvez a gente esteja entrando nas necessidades particulares ali, né, de cada um. Sim. Né? O que eu penso, o que eu quero, o que eu acho. Eu não concordo, eu discordo assim, eu penso que deveria ser. Mas, então, acho que a gente volta para esse lugar de quem a gente está falando. Então, vamos ouvir essa pessoa que a gente está falando. Não é? Qual é a necessidade que essa pessoa está apresentando agora? Né? Então, acho que bem por aí, assim. E vai perpassar pelo diálogo, né? Que muitas das vezes, dentro do adoecimento, esse diálogo ele termina sendo quebrado. E aí, de alguma forma, para ajudar, para fortalecer esse diálogo, ele precisa ser restaurado. Exatamente. E aí a gente falou um pouco da terapia familiar e como ela pode auxiliar nesse momento, mas existem outros recursos, né, Patrícia, que a família pode acessar para também auxiliar nesse momento. Quais são outros recursos que a gente pode oferecer ou falar sobre para a família? Veja, Thalita, a gente pode pensar, né, nesse momento na questão, né, de se estabelecer uma vinculação presente, né? A gente observa que, por vezes, existe aí um mito, né? Uma distorção cognitiva desse familiar. Eu estou aqui, né? Se eu estou aqui em corpo físico, o outro sabe que eu estou disponível. Mas é preciso que haja vinculação presente, disponível, que de fato eu esteja ali. Então, é importante que esse familiar, ele busque, né, ferramentas de recursos, né, seguros, né, que possa se informar, né, do que se trata, né? O que é isso? O que é saúde mental, né? O que é essa tal dessa depressão, né? Que meu filho, que minha companheira, que meu esposo está tendo. Então, quanto mais eu souber, né, melhor, né? E mais possibilidades eu vou ter de exercer esse cuidado. Buscar, né? A gente sabe que nós somos bombardeados por informações, né? A todo momento. Então, buscar aí meios que sejam disponíveis, né? E de confiança. Serviços, né? Como o NAP, né? Que você possa encontrar aí uma equipe capacitada, né? Que possa te acolher nesse momento de fragilidade e que dentro desse processo você possa se fortalecer. Mas, assim, o que eu destaco, né? Que eu posso destacar é a importância de você se apropriar do que se trata. O que danado é isso de saúde mental, né? Que se fala tanto, que se busca tanto. O que é isso, esse equilíbrio, né? Então, eu penso que é importante e buscar ferramentas e meios, né? Acessíveis e seguros, confiáveis. Eu acho que também é importante a gente perceber
dentro desse aspecto, né, de informação, qual o momento que esses sintomas, que o que eu estou sentindo realmente começa a ser um problema? Em qual momento? Né? O que é que eu estou apresentando? O que é que meu familiar está apresentando de sintoma que realmente começa a atrapalhar os âmbitos de vida dele, né? O trabalho, né? A relação familiar, a relação com a esposa, com os filhos. Então, procurar, eu acho que a informação é a base, é mais importante. Quais são os sintomas? Né? Não só o que é a depressão, mas quais são os sintomas, quais são as características. Né? Meu familiar, ele quer ficar deitado o dia todo. Então, tem muita preguiça. Será que é preguiça mesmo? Né? Será que não é um sintoma? Ele fica pensando em problema o tempo todo. Será que isso não é uma característica da doença? E quando essa doença estiver mais controlada, esses pensamentos ruins de coisas que podem acontecer, eles não vão diminuir, desaparecer? Né? Então, eu acho que a informação, nesse sentido também, ela é muito importante. Patrícia trouxe, né, o quanto que o NAP pode ser um auxílio nesse momento. A equipe do NAP está preparada para receber, né, nós trabalhamos com a pessoa do transtorno, a pessoa que sofre, o familiar não é o nosso paciente, mas a gente sempre tem momentos pensados para a família. Então, buscar apoio profissional, tirar as dúvidas, né, é algo essencial a ser feito. Já que a gente falou do NAP e da equipe preparada do NAP, do que é formada a equipe preparada do NAP? Vocês que estão lá no cotidiano, no dia a dia, quais são os profissionais, né, que estão dentro do NAP? Ele vai ter esse acompanhamento com o psiquiatra, onde será revista a questão do esquema medicamentoso. Ele terá aí esse acompanhamento com a psicóloga de referência, né? Que a gente faz essas escutas, que a gente facilita o seu grupo terapêutico, que é importantíssimo, né? Esse momento. Uma vez por semana, né? No mesmo dia, no mesmo horário, ele vai se encontrar ali com o seu grupo, onde ele vai se fortalecer, se reconhecer e se permitir falar do que dói, né? A gente tem a questão dos oficineiros também, através das oficinas terapêuticas, eles se fortalecem, eles se redescobrem, né? Como a gente falou no nosso primeiro encontro, né? A riqueza desse momento que são as oficinas terapêuticas. Sim. Então, a gente entende que no NAP é como se ele chegasse, né? E ele fosse abraçado realmente dentro dessa questão, desse afundamento, desse adoecimento que ele se encontra. E, para além, né, entendendo também que existe um contato direto com as famílias, né? Nós, psicólogas, né, falamos, entramos em contato, nós ligamos, nós marcamos encontros pontuais, né? Existem também, existe dentro da programação, né, do NAP, momentos específicos voltados para a família. Então, entendendo que, como a gente já falou aqui, né, muito bem, não se trata somente desse sujeito, né? Existe toda uma estrutura, né, por trás aí que diz muito desse tratamento, que diz desse adoecimento, né? Então, o NAP, ele vai trabalhar nesse sentido. Não sei se eu falei tudo, né, gente? E outra coisa que eu particularmente, eu acho muito importante é a questão social, né? Porque a gente sabe que o adoecimento, ele vai trazendo um enclausuramento, né? Uma diminuição desse elo social, dessas relações sociais. E o NAP traz isso, né? Porque a relação termina sendo verticalizada com os profissionais. E a relação deles é uma relação horizontal, né? Então, estar junto com os pares, voltar a esse âmbito social, é uma coisa também muito importante para o tratamento do adoecimento mental. Eu acho de uma riqueza muito grande esse espaço para essas oficinas, não é? Então, por exemplo, musicoterapia, yoga, artes plásticas, entre outras tantas, assim, cada oficina dessa, cada momento desse, eu percebo que é um encontro, né, muito rico. Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam meio pensando, mas eu não sei, né, uma timidez, assim, às vezes, sobre o estar nesse coletivo, sobre falar, como falar. E eu acho que se descobrir como alguém que pode expressar de várias formas o que sente, o que pensa, sabe? É muito poderoso, sabe? Essa descoberta de coisas suas, que só mesmo uma vivência, não é, assim, tão diversificada pode proporcionar. E, Nayara, sabe o que eu vou percebendo também?
que à medida que os pacientes eles vão passando por diversas oficinas, é como se a cada oficina fosse trabalhando questões, fosse emergindo coisas que eles vão construindo como Mosaico, um sabe? mosaico, né? Um quebra-cabeça, uma Sim. colcha de retalhos, né? Sim, colcha de retalho. Isso, e aí vai sendo construído o todo, que termina sendo a coisa mais linda. É como se em cada oficina dessa fosse possível eles irem encontrando um pedacinho de si, né? é. E fazer alguma coisa com isso. E lembrando que a gente tem 2 espaços no NAP. O NAP, ele tem o bem-estar, que é o lugar voltado, né, para as ansiedades, para os transtornos depressivos, o burnout. Hoje, muitas vezes, muitos familiares que hoje estão no cotidiano do cuidado com alguém de saúde mental, né, cuida de alguém que sofre nas questões do burnout. Mas a gente tem o nosso ateliê terapêutico. Né? A Patrícia falou muito do quanto que, historicamente, né, a saúde mental, os transtornos foram asilados. É interessante que o NAP surge há mais de 30 anos como o primeiro espaço, né, de cuidado em saúde mental em Recife, né, fora dos asilos. Então, fomos pioneiros nesse cuidado sem grades. E hoje a gente tem o nosso ateliê terapêutico, que são pacientes, né, que vivenciam, né, o cotidiano, as oficinas terapêuticas, e que estão ali, né, nas psicoses, no autismo adulto, né, nos transtornos do desenvolvimento. São pacientes que, sem esse espaço, ou que antes de conhecer esse espaço, muitas vezes tiveram que vivenciar, né, toda a violência, né, dos asilos e dos manicômios. Então, a gente tem uma forma de cuidar que é fora, né, fora das grades, fora dos manicômios, né, e sempre incentivando, né, a convivência, o cuidado, né, e aquilo que é o mais humano no tratamento. A gente vai finalizar hoje, agora, né, o nosso segundo momento de podcast. E para finalizar, eu queria que cada um deixasse, né, uma mensagem para esse familiar que hoje precisa, né, sente-se, né, cuidado, né, e tocado nas suas questões. Mas antes disso, eu queria que antes da mensagem, vocês também se apresentassem um pouco, falassem do processo aí, né, do histórico de vocês com a psicologia. Sou Rafaela de França, né? Sou formada pela Fafiri desde 2010. Estou aí na caminhada da dependência química e saúde mental desde 2016. E a mensagem que eu trago nesse momento é que a gente tire as vendas, né? E que a gente consiga se despir, de fato, do preconceito, né? Das dificuldades de enfrentamento do adoecimento mental. Tanto quando ele acontece com a gente, quanto quando ele acontece com o nosso familiar, né? Para esse cuidado ele ser o mais depressa possível e o mais especializado possível. Eu sou Nayara Salles, eu também sou psicóloga clínica, nessa jornada aí da saúde mental, né? Também com essa experiência na dependência química. E hoje eu digo para vocês que é importante encontros como esse, né? Que isso possa ser cada vez mais constante. E essa busca, né? Também por esse amparo. Acho que a gente falou bastante aqui sobre essa sensação de pertencer ser importante, de se informar ser importante e de se cuidar, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte também desse cuidar de si, para poder cuidar desse ente querido. Então, agradeço, né, a presença de vocês aqui assistindo com a gente. E continuem, porque é muito importante isso. Olá, gente. Felicidade de estar aqui de novo, né? Ter essa oportunidade de falar, né, sobre tudo isso. Eu sou Patrícia Portugal, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em dependência química e também redutora de danos. Estou aí trilhando nos caminhos da psicologia há 11 anos. Quero agradecer de novo, né, a riqueza desse momento e que venham outros, né? E o que eu poderia dizer nesse momento é que possamos ver, né, pensar e vivenciar a saúde mental como novas formas de se viver, né? Não que seja nada preso em normativas, nem, né, em técnicas, mas de se permitir viver de forma diferente e mais leve. Eu também gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, né, das nossas psicólogas, mas a presença e a audiência de quem está do outro lado nos assistindo. Para nos achar é muito fácil. Estamos em Recife, então DDD 81 e o número para contato é 3423-7062. Ou nas redes sociais, você pode nos achar no Instagram, no @naprecife. Sejam todos muito bem-vindos às nossas redes e muito obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo.